Resistência bacteriana é um assunto extremamente alarmante. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, prevê-se que em 2050 não haja mais opções terapêuticas para tratar pacientes acometidos por infecção por micro-organismos multiresistentes. Bom, diante desse contexto, a live de hoje 005 do canal do YouTube da Prof. Julie Hermes é sobre TSA e resistência bacteriana. TSA é uma sigla para teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, também conhecido como antibiograma. A detecção dos fenótipos de resistência é possível através do TSA. Vários comportamentos diferentes de ação de sensibilidade ou de resistência é possível na interpretação do antibiograma. Vamos conversar um pouquinho sobre este exame, também sobre os mecanismos principais envolvidos nas bactérias que causam a multiresistências e vamos finalizar interpretando alguns antibiogramas para treinarmos os nossos conhecimentos. Então vamos para a parte número 1. Um pouquinho de teoria. Bom, eu inicio a live de hoje lançando 3 perguntas desafiadoras, principalmente para quem já estudou esse conteúdo. Antibiograma, para que serve? Como é realizado e qual é a diferença do antibiograma para as bactérias gram-positivas e para as bactérias gram-negativas? Para que serve? O antibiograma ou TSA é o exame laboratorial ao qual são testadas opções terapêuticas para eliminar o micro-organismo que está causando infecção no nosso paciente. Por exemplo, paciente com uma hemocultura positiva, ou seja, está com uma bactéria causando infecção generalizada na corrente sanguínea, o médico solicita o exame de hemocultura. Então, é feita a cultura de um material biológico. Qual o material biológico aqui? Sangue. Bom, no momento que é feita a cultura, é identificado o ou os micro-organismos que estão causando infecção no nosso paciente, certo? Mediante uma cultura positiva, no resultado da cultura, a gente chega na identificação, nome e sobrenome do agente causador. Por exemplo, Staphylococcus aureus, o agente causador da hemocultura positiva do nosso paciente. A partir deste momento é feito o antibiograma, onde são testadas drogas para ver a susceptibilidade para com o micro-organismo. Como é que isso acontece? Como ele é realizado? É uma série de etapas que são envolvidas, que eu vou mostrar para vocês de forma escrita e de forma lúdica as imagens para vocês. Mas, basicamente, um antibiograma é iniciado a partir da placa da cultura positiva. A diferença para as bactérias gram-positivas, como um exemplo que eu comentei aqui com vocês, Staphylococcus aureus, para bactérias gram-negativas, por exemplo, Escherichia coli, é o documento que a gente utiliza para auxiliar na interpretação da medição dos AUs. Ficou confuso? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Mediante uma cultura positiva, onde nós temos uma placa com agar, com meio de cultura específico, cresceu micro-organismos. Supomos que tenha crescido 2, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva, e também Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa. As opções terapêuticas para eliminar bactéria gram-positiva não são os mesmos para eliminar bactérias gram-negativas. Para isso, para sabermos quais medicamentos, quais antimicrobianos ou quais antibióticos utilizarmos no nosso antibiograma, é preciso, estudarmos, conhecermos um documento que eu costumo dizer que é a Bíblia do laboratório do setor de microbiologia, que é o documento BRCAST, também tem outros nomes aplicados em outros países, como EUCAST, CLSI. Então, pessoal, no momento que você trabalha num laboratório de análises clínicas ou vá trabalhar, muito provavelmente no setor de microbiologia já tenha padronizado as drogas de escolha para utilizar
para bactérias gram-positivas, para bactérias gram-negativas fermentadoras da glicose, por exemplo, as enterobactérias, e as bactérias gram-negativas não fermentadoras da glicose, as duas mais comuns, por exemplo, Pseudomonas e Acinetobacter. No momento que a gente tem, então, a seleção dos antibióticos ou antimicrobianos para testar contra os micro-organismos, a gente consegue fazer a execução correta e, por final, a interpretação do laudo do antibiograma, que eu já te mostro daqui a pouquinho. Fica comigo. Bom, o que precisamos saber sobre esse exame fabuloso? Que ele é uma das principais tarefas do laboratório de microbiologia. Ele é um exame fácil, rápido, porém precisa de profissional e uma equipe altamente capacitada para fazer e também para interpretar, porque o resultado do antibiograma ele tem que ser compatível com o resultado da cultura e se tiver outros exames laboratoriais correlatos, não somente do setor de microbiologia, como nos outros setores laboratoriais. Ele tem importância, então, na identificação do micro-organismo envolvido no processo infeccioso. Se a identificação não ocorrer de forma adequada, concordam comigo que a testagens das opções terapêuticas do antibiograma será inadequada também? Então, a importância de fazer todos os exames com segurança para chegar no resultado final e ter a segurança de liberar todos de forma correta e de forma precisa. O papel do laboratório de microbiologia, então, ele pesquisa, gente, também os mecanismos de resistência bacterianas envolvido daquele patógeno, ou seja, daquele agente infeccioso, que a mídia costuma falar em superbactérias, né? Bactérias multiresistentes. No momento que a gente identifica um fenótipo de resistência, isso está associado a um quadro de limitação terapêutica no nosso paciente. Geralmente o médico vai pedir a ajuda do corpo clínico, de um epidemiologista, enfim, para concatenar o uso concisos, fazer um sinergismo ou suspender ou trocar a medicação do nosso paciente. A decisão da escolha da droga para eliminar o micro-organismo é do clínico, certo? Porém, no antibiograma, a gente faz a testagem de várias opções e no momento que identificarmos um fenótipo de resistência, é adicionado uma informação do laudo da presença dele para o médico já, então ter ciência que aquele micro-organismo, aquela bactéria tem aquele gene de resistência. Percebam que eu estou falando para vocês que no antibiograma é possível identificar o fenótipo de resistência. Fenótipos são as características e genótipo é a base genética. No antibiograma, então, a gente tem a expressão fenotípica. Existe e é preciso fazer a confirmação do fenótipo por testes adicionais. Os grandes objetivos, então, do TSA ou do antibiograma é detectar as possíveis resistências, então, né, prevalentes aos antimicrobianos, assegurar a susceptibilidade às drogas de escolha para tratar aquela infecção e, além disso, fornecer dados, né, para o clínico para ajudar ele a fazer a tomada assertiva da decisão do agente para eliminar o patógeno envolvido. Conceito, qual é a definição do teste? O antibiograma ou TSA, então, é uma técnica destinada à determinação da sensibilidade bacteriana in vitro, ou seja, em laboratório, não em vivo, in vitro. É um experimento, é um teste que acontece in vitro frente às drogas de agentes antimicrobianos, também conhecido então como teste de sensibilidade ou susceptibilidade aos antimicrobianos. Nunca esqueçam que, quando vocês não sabem o que significa um nome, prestem atenção no que o nome diz. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Ou teste de susceptibilidade aos antimicrobianos. É um teste que avalia se o antimicrobiano funciona ou não funciona. Ele foi descrito pela primeira vez por Bauer e Kirby em 1966 e ele fornece resultados qualitativos. Essa informação do antibiograma
fornecer resultados qualitativos eu vejo bastante em questões de concurso público. Basicamente, os resultados laboratoriais, eles te fornecem um resultado qualitativo ou quantitativo. Qual é a diferença? Qualitativo se diz se tem ou se não tem algo, sim ou não, reagente ou não reagente, positivo ou negativo. Agora, um teste quantitativo, ele exprime uma quantidade, ele te dá uma informação numérica. Então, o antibiograma, ele fornece resultados qualitativos, porque ele vai te dizer se a droga funciona para eliminar o micro-organismo ou se ela não funciona. É um dos métodos, então, de susceptibilidade que é mais simples de realização, ele é confiável e é com certeza o teste mais utilizado no setor de microbiologia. Mas, prof, existem outros testes que dá para se fazer para mensurar a quantidade ou a droga ideal para eliminar micro-organismos? Sim, existem outros, como os testes de microdiluição, como MIC ou SIM, concentração inibitória mínima, que são testes de microdiluições que podem acontecer em placas, que podem acontecer em tubos, onde a gente faz a microdiluição do micro-organismo, do antimicrobiano, faz a testagem contra a droga para saber exatamente qual é a concentração inibitória mínima para eliminar aquele micro-organismo. O MIC, por exemplo, este exemplo que eu dei para vocês, esse fornece um resultado quantitativo, ele vai te dizer qual é a dosagem mínima. Mas voltando aqui, então o antibiograma ou TSA, ele vai te fornecer um resultado qualitativo. Ele vai dizer se a droga funciona ou se ela não age contra o micro-organismo que está causando infecção. O princípio dessa técnica nada mais é do que a difusão de um disco de papel impregnado com antimicrobiano no agar. O nome do agar que é feito o antibiograma se chama agar Miller-Hinton. É claro que neste agar é semeado a bactéria, que é da cultura positiva, e aí feito o antibiograma. Em seguidinha eu mostro fotos e faço um passo a passo da etapa da execução do teste para você. Essa imagem aqui, ela representa então a metodologia, ou seja, a técnica da difusão do disco no agar. Então percebam aqui, a gente está olhando na imagem, no lado esquerdo, eu tenho problemas com direito e esquerdo, né, gente? Então, ainda mais apontando o dedo sim para a câmera, eu estou tentando me olhar aqui para ver. Mas, enfim, identifiquem a foto onde mostra uma cultura semeada, tá? Então, nós temos o que aqui? Uma placa de Petri, onde ela foi semeada toda a superfície do agar. Conseguem perceber que toda a superfície do agar foi semeado? Então, foi semeado um inóculo da cultura positiva e foram adicionados discos antibióticos ou antimicrobianos. Então, aumentando um disquinho, você consegue ver os sinais das flechinhas que mostra a ação do medicamento dentro da plaquinha. Então, percebam que numa placa de Miller-Hinton é possível testar várias opções terapêuticas. Existem dois tamanhos, né, das placas de Petri com o meio Miller-Hinton, a pequena e a grande. Agora eu não me lembro exatamente quais são as medidas, mas eu pesquiso para vocês e respondo ela na live que vai ao ar ao vivo nessa quinta-feira no meu Instagram, Prof. Julie Herpes. Então, o que já chama atenção aqui nessa imagem da placa? Vocês conseguem perceber que alguns disquinhos têm um halo e outros disquinhos parece que não tem halo? O que essa informação traz para nós? Que o disquinho que apresentou halo simplesmente eliminou o micro-organismo ao redor dele. Muito provavelmente significa que essa seja uma boa opção terapêutica, ou seja, esse medicamento está o quê? Eliminando o micro-organismo. Em contrapartida, o disquinho que não apresenta halo significa uma hipotética resistência, ou seja, o micro-organismo só não cresceu em cima do disco porque tem um papel ali em cima, né? Ou seja, aquele efeito da medicação
não foi suficiente para eliminar o micro-organismo. Quando que a gente realiza, então, esse exame? Sempre que uma cultura for positiva. Uma urocultura positiva, uma hemocultura positiva, por exemplo, certo? Ele vai, então, permitir fazer a avaliação da sensibilidade e da resistência do micro-organismo que está causando infecção no nosso paciente, frente às opções terapêuticas. Os resultados são expressos, então, em letras R, S e I, onde o R significa que aquela droga é resistente, S, sensível, e I, que ele está numa zona de leitura intermediária. Ele não é totalmente resistente, mas também não totalmente sensível. É por isso que ele fornece os resultados qualitativos, então, porque ele te dá a opção de ser resistente, sensível ou intermediário. A seleção dos antimicrobianos, então, ela é padronizada pelo laboratório de análises clínicas, mas se um dia tu tiveres que padronizar algo ou tiver interesses de estudar mais, você vai se ancorar principalmente no Brasil, no documento que se chama BRCAST. Porém, existem esses outros, como o CLSI e EUCAST também. Lembrando que a medição do halo é por milímetros. Eu já vou mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor. Antes de continuarmos o nosso conteúdo teórico, vamos já fazer um teste prático. Deem uma olhada neste antibiograma do nosso paciente. Então, percebam aqui que tem seleção de 8 drogas. E percebam que essas drogas, elas têm comportamentos diferentes frente ao mesmo micro-organismo. Vocês concordam comigo que o resultado número 1 é completamente diferente do resultado número 8? Aqui é um bom exemplo para mostrar a sensibilidade e a resistência. O disquinho número 1, ele é super potente. Percebam que ele formou um halo bem grande, ou seja, o que isso significa? Que neste halo não tem crescimento do micro-organismo, porque tem ação da droga, do antimicrobiano ou do antibiótico. Isso não acontece na droga 8. Ela não teve a capacidade, não conseguiu eliminar o agente que está causando infecção. Um cuidado. É claro que a experiência conta muito, mas não se tem como, pessoal, liberar um resultado, um laudo de antibiograma sem fazer a medição do mesmo. Bater o olho e dizer, a droga 1, 2, 4, 3 é sensível, a 6 e a 5 é intermediário e a 7, 8 é resistente. Muito provavelmente seja esse o resultado, mas eu preciso ter certeza, certo? Senão eu libero uma opção para o médico como sensível e quando vê ela não é, e eu estou promovendo, né, uma possível contribuindo por uma falha terapêutica. E se o nosso paciente está com cultura positiva e se nós estamos executando o antibiograma, é que com certeza ele precisa de um cuidado e o médico quer ser assertivo na escolha da opção terapêutica. Então é preciso medir o halo e comparar frente aos documentos se aquela medição de halo configura um resultado sensível, se aquela medição de halo configura um resultado intermediário e se aquela medição de halo confere um valor resistente. Vejamos o exemplo aqui, tá? Pessoal, esses números eu inventei, tá? Só para a gente fazer um teste. Então, por exemplo, uma droga, norfloxacino, tá? Ou norfloxacin. No documento BRCAST, por exemplo, para infecções da corrente sanguínea, que eu estou usando o exemplo da hemocultura, na verdade, é um exemplo hipotético, tá, gente? Norfloxacino é usado, na verdade, para infecção urinária, tá? Então, assim, isso é importante também vocês terem ciência. Cada droga, ela tem uma ação frente ao micro-organismo, dependendo do local do corpo que ela está. Então, tem drogas de escolha para bactérias gram-positivas do trato urinário, tem drogas de escolha para bactérias gram-positivas do trato sanguíneo e o mesmo para as gram-negativas, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Ai, mas como é que eu vou saber qual usar, prof? No documento diz, tá, gente? O documento classifica os micro-organismos nos grupos, bem como
aonde eles estão, ou seja, no material biológico. Então, aqui no nosso exemplo hipotético, a droga norfloxacin, se a medição do halo for maior que 31 milímetros, configura um resultado sensível. Agora, se o resultado do halo ficar entre 29 e 31, significa que ele é intermediário. Se ele for abaixo de 28, resistente. Esse aqui é um pequeno exemplo para vocês saberem quando, na hora, né, de montar, de preparar o laudo, como é expresso o S de sensível, o I de intermediário e o R de resistente. Então, é daí que vem essas letrinhas dos resultados qualitativos do antibiograma. Aqui eu mostro para vocês um print do site do BRCast, onde você vai na aba dos documentos e pode fazer, né, o download desses arquivos. Então, aqui tem os arquivos atualizados para vocês, então, terem salvos na pastinha do computador de vocês ou do tablet e até mesmo do celular para ajudar. Então, uma excelente ferramenta do mercado. Atenção para as mudanças, as atualizações, né? Então, é muito importante para quem trabalha com microbiologia sempre estar atento às evoluções das medições de halo. As medições de halo, elas sofrem alterações ao longo do tempo. Então, sempre que é lançado uma nota informativa nova, é atualizado o documento. Então, ó, fica de olho nisso para não liberar um resultado que não esteja de acordo com as atualizações. Etapas do nosso exame. Aqui eu comento com vocês escrito e daqui a pouquinho eu vou mostrar foto. Então, eu vou repetir todas as informações de novo. Então, basicamente, eu vou preparar um inóculo bacteriano. Lembrando que eu vou ter uma cultura positiva numa plaquinha de Petri. Cultura positiva. Essa cultura positiva, eu vou preparar um inóculo. Como eu vou preparar o inóculo? Eu vou retirar da plaquinha de 4 a 6 colônias, ou seja, unidades formadoras de colônia, e vou adicionar num tubinho de ensaio contendo solução salina estéril ou solução fisiológica. Eu vou comparar a turbidez desse meu inóculo junto a um padrão, ou seja, um controle de qualidade de inóculo de antibiograma, que se chama escala de Macfarlane. Que essa escala de Macfarlane, ela é dosada, ela é aferida, que ela tem 1,5 vezes 10 na 8 unidades formadoras de colônia por ml. Então, esse é um dos controles de qualidade para a realização do antibiograma, que é a padronização da turbidez do inóculo. Feito o inóculo, a gente vai utilizar um suave, mergulhar o suave dentro do nosso inóculo, fazer pressão nas bordas do tubinho para que corra, né, para que desça o líquido, ou seja, saia o excesso do nosso inóculo, e nós vamos pegar a nossa plaquinha de Miller-Hinton e fazer a semeadura com o próprio suave em 3 direções diferentes. Pensem que essa semeadura tem que tapar, tem que cobrir toda a superfície do agar. Então, a gente pode semear nesse sentido assim, vira a plaquinha nesse sentido assim, vira a plaquinha nesse sentido assim. Posso semear em mais direções? Sim, mínimo 3, desde que tu garanta que toda a superfície do agar seja inoculada com o inóculo através do suave. Posso molhar mais vezes o suave? Não, gente. Retira o suave do inóculo e com esse suave você faz a inoculação. Não repita esse movimento de carrear mais micro-organismos, porque senão você vai ter mensurado o inóculo, certo? Aferido com a escala e você está colocando muito mais na placa. Então, tome esse cuidado. Depois disso, é preciso selecionar os discos antibióticos de escolha frente àquele micro-organismo que nós estamos testando as drogas. Adicionamos os disquinhos, colocamos a nossa placa na estufa, ela pode ficar de 18 a 24 horas para a primeira leitura, se precisar deixa mais 24 horas, em torno de 35 mais ou menos 2 graus Celsius. Agora,
Eu vou comentar com vocês os materiais necessários que precisam e depois eu vou mostrar as fotos das etapas da realização do antibiograma. Então, o que vai ser preciso? Uma estufa bacteriológica, então, para promover o crescimento da plaquinha, alças bacteriológicas, bico de Bunsen, agar Miller-Hinton, né, na plaquinha, um tubo de ensaio com a escala de Macfarlane ou um tubidímetro para fazer a aferição. Aqui eu não coloquei para vocês, mas tem também, é preciso suave, uma estante e um tubinho de ensaio com salina. Eu coloquei aqui. Claro que também os disquinhos antibióticos selecionados. Pessoal, a retirar os discos antibióticos, eles ficam armazenados no congelador da geladeira. Então, eles têm que ser retirados no momento da execução. Não esqueçam de, após usar, guardar novamente por causa da estabilidade do antibiótico ou do antimicrobiano que está no frasquinho, tá? Então, bastante atenção para isso. Se você tiver dúvida frente à estabilidade, dê uma lida na bula do disquinho antibiótico, tá? Pode procurar ela na internet ou entre em contato com a assessoria científica, né, do fornecedor, que é parceiro do laboratório. Então, aqui a etapa número 1, então, com a alcinha flambada, se toca nas colônias, né, nas unidades formadoras de colônia da plaquinha, mediante a nossa cultura positiva, é transferido essas de 4 a 6 unidades formadoras de colônia para dentro do tubo do ensaio, então, contendo NSAL, a 0,85%. E aí, gente, a gente precisa o quê? Comparar a turbidez desse inóculo que a gente está fazendo. Então, por favor, não reparem aqui a minha imagem, mas a forma mais didática que eu achei para mostrar para vocês a comparação da escala foi esta. Então, percebam que aqui a gente tem uma imagem do frasquinho com a escala de Macfarlane. Percebam que atrás tem linhas, certo? Como é que a gente interpreta e conhece a turbidez de uma amostra ou de um inóculo? Percebam os tons, gente, das linhas pretas. Então, comecem a acompanhar a leitura do preto, assim, da primeira linha, e você vai chegar, vai tentar olhar por trás do tubo, e ela vai ficando um pouquinho turva. Então, quanto maior for a dificuldade de visualizar a linha, mais turvo está. Então, essa escala de Macfarlane, ela vem pronta e vem com essas linhas atrás para você ajudar na comparação. A imagem anterior mostra para vocês um turbidímetro, que eu acabei passando e eu não sei porque eu não consigo voltar aqui. Mas, enfim. Depois disso, o nosso inóculo já está pronto, certo? A gente vai fazer o quê? A semeadura em todas as direções. Vamos garantir que todo o nosso agar fique coberto. Para, em seguida, nós selecionarmos os frascos dos discos antibióticos ou antimicrobianos que nós vamos utilizar. Então, é separado os discos de escolha. Então, com o auxílio da pinça, com o bico de Bunsen, sempre flambar, tá, gente? A pinça entre uma e também flambar a abertura do frasquinho para evitar contaminação e sempre trabalhar atrás da chama do bico de Bunsen, tá? Então, a gente flamba a alcinha, esfria um pouquinho, pesca um antimicrobiano, coloca na plaquinha, exerce uma pequena pressão. Pequena, gente. Não esqueçam que o agar tem consistência de gelatina, então, assim, delicadamente, senão a gente fura o agar. Flamba novamente e repete. Isso faz com que uma única pinça você consiga dispensar todos os antimicrobianos. Lembrando que existem dispenser automatizados que você pode comprar, que o laboratório pode comprar, que já vem prontinho para colocar na plaquinha, tá? Depois disso, então, cuidar o tempo, cuidar a temperatura e estufa. Para que no dia seguinte a gente observa o quê? O crescimento do nosso antibiograma e o comportamento das medicações utilizadas ali, se criou halo, se não criou halo. Então, agora a gente vai precisar do quê? De uma régua,
ou de um taquímetro para fazermos a leitura precisa em milímetros e sim comparar o resultado daquela droga lá com o nosso BR-CAST para fornecer os resultados daquela placa. Então, lembrando novamente, reiterando, S significa sensível, I significa intermediário e R significa resistente. Então, aqui nós temos 3 imagens de placas de antibiograma. A primeira, a de cima, menorzinha, então está mostrando um perfil de sensibilidade super bacana, né? Adoraria que todos os antibiogramas que eu faço na minha vida fosse assim, mas infelizmente, gente, o cenário ele não é mais assim. Na foto abaixo, onde nós temos 2 placas de antibiograma, eu mostro para vocês um perfil de sensibilidade e um perfil de resistência. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece quando de 12 opções terapêuticas testadas, todas são resistentes? Ou se salva só uma ou 2? Como é que fica a condição do meu paciente? Crítica, né? Bom, as análises clínicas nada mais é do que medicina diagnóstica. No momento que entra uma amostra biológica para fazer um exame, para fazer uma leitura, uma interpretação, um teste, uma execução, você está sendo os olhos e os ouvidos do médico, ok? Então, cuidado para nunca deixar batido, deixar passar uma informação que seja relevante. Aqui, pessoal, quando as opções terapêuticas testadas, a maioria, né, são resistentes, é preciso fazer um novo antibiograma com as drogas reservas, ou seja, os testes reservas. São drogas antibióticos ou antimicrobianos que são restritos, são utilizados somente em casos de comportamento de perfil de resistência no antibiograma. Então, também, no laboratório, tem padronizado o teste reserva e quais são as opções terapêuticas. Então, é possível e é preciso fazer, sim, um outro antibiograma. Pensa que o laboratório precisa fornecer opção para o clínico tratar o paciente. Se tudo deu resistente, tem que ser testada as drogas reservas. Bom, já entendemos como funciona o antibiograma, ou o teste de sensibilidade ou susceptibilidade aos antimicrobianos, já entendemos os objetivos, a definição, as etapas, os materiais necessários. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o mal do século, que é a resistência bacteriana. Atualmente, nessa era pandêmica que a gente vive desde o ano passado, o foco da mídia é para vírus, né? O Covid, infelizmente, aí atormentando, preocupando e desafiando, né, a saúde. Porém, pessoal, os casos de resistência bacteriana não deixaram de acontecer, eles deixaram de aparecer. Mas, infelizmente, esses dados eles são completamente expressivos. O que significa uma bactéria resistente? É uma bactéria que possui alguma resistência ou algumas resistências que um medicamento que agiria para eliminar ela não age mais, porque ela aprendeu a se defender dele. Gente, resistência bacteriana nada mais é do que adaptação. As bactérias aprenderam a se adaptar, a conviver em ambiente medicamentoso. Então, aqui o meu apelo, por favor, para o uso correto dos antibióticos, na quantidade de dias estipulado pelo médico, nas horas certinhas. Não interrompa medicamento antes, nem tome a mais sem o médico saber. Não tome medicamento que não é seu, que não foi receitado para ti, tá? Porque, pessoal, segundo a Organização Mundial da Saúde, como eu iniciei esse conteúdo da live, a previsão é que em 2050 não se tenha mais opções terapêuticas para tratar bactérias resistentes. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Então, assim, o momento de atenção é ontem, é hoje, para nós garantirmos um amanhã melhor, tá bem? Então, para entendermos um pouquinho sobre resistência bacteriana,
É preciso saber que as bactérias naturalmente têm mecanismos de resistência, que é o que nós chamamos de mecanismo de resistência natural. É da bactéria, nasce com ela. E tem os mecanismos de resistência adquiridos, que aquela bactéria vai adquirir ao longo da vida. Bom, os principais mecanismos de resistência natural das bactérias são os mecanismos enzimáticos, bombas de fluxo, alteração da permeabilidade da membrana plasmática, porinas, tá? Cada um desses mecanismos de resistência podem deixar de funcionar ou funcionar superestimado, fazendo que o medicamento entre e saia rapidamente do micro-organismo ou que não consiga entrar. Ou, caso entre, é deformado o sítio de ligação da molécula-alvo. Aqui alguns exemplos num quadro bem generalista para vocês terem ciência e conseguirem diferenciar dos mecanismos adquiridos. Os mecanismos adquiridos são aqueles, então, que a bactéria vai adquirir ao longo da sua vida, que são os mecanismos genéticos, que são os genes de resistência. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em KPC, em SBL, MRSA, VRE, ou seja, estas siglas são genes que promovem resistência a tipos de medicamento. Então, uma resistência adquirida, ela pode ser passada para bactérias de mesma espécies e até gêneros diferentes. E como é que a gente burla isso, gente? Como a gente impede esse mecanismo de aquisição de genótipos, né? De genes de resistência? Freando a contaminação. Como é que eu faço isso? Identificando o paciente que está com uma infecção por bactéria multiresistente, isolando ele e tratando ele. Há não muito tempo atrás, gente, os quadros de resistência, eles eram limitados a hospitais. Hoje em dia, nós já temos número de resistência na comunidade. Ou seja, a disseminação, ela é em larga escala. Então, assim, medidas básicas de biossegurança, como quem trabalha em ambiente hospitalar e faz atendimento aos pacientes, lavar as mãos entre um atendimento e outro, calçar as luvas, retirar as luvas de forma correta, tá, pessoal? Uso controlado, né, de antibiótico, os médicos, os clínicos, todo profissional que prescrever de forma racional o uso também. Essas são as formas que a gente pode agir para o controle, né, dessa disseminação. Uma resistência natural associada com um mecanismo de resistência adquirido é perigo constante. É possível uma bactéria apresentar esses dois tipos de resistência? Sim, é possível. Isso concatena, favorece ainda mais a resistência aos antimicrobianos, fazendo com que aquele micro-organismo não consiga eliminar aquela bactéria. Existem vários tipos de resistência, várias escalas de resistências, vários fatores de resistência natural e inúmeros fatores genéticos, ou seja, da resistência adquirida. Esse conteúdo completo eu vou liberar para vocês ao longo das próximas semanas. Bom, veja bem, para finalizarmos a nossa apresentação da nossa live, eu gostaria que vocês interpretassem o antibiograma número 1. Pega o papel e a caneta ou pega o teu telefone e conte para mim quantos antibióticos aparentemente não têm halo e quantos têm halo. Vamos lá. Vamos junto. Quantos tem halo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja bem, interpretar que tem halo. Não estou falando em halo grande ou halo pequeno, é ter halo. Certo? Então, aquele que tem o halo bem discretinho, aquilo ali não é resistência, aquilo dá para medir, tá? Então, cuidado com isso. E os que não apresentam halo real oficial, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Caso tu não concorde ou tu tenha alguma dúvida,
vai lá no meu Instagram, me manda um direct que a gente pode conversar sobre isso e participa da live desta quinta-feira, que a gente pode trocar muitas figurinhas e mais informações sobre a interpretação de antibiograma. Nossa última interpretação aqui. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha na droga E. A droga E não apresenta halo. Em compensação, a C e a D, a A e a B apresentam, certo? Então, aqui eu estou falando em sensibilidade e resistência, mas eu preciso comprovar. Como eu vou comprovar? Recapitulando então, vou pegar a régua, vou medir o halo em milímetros da droga C, vou lá no meu BRCAST, vou procurar a droga X para a bactéria X, para o material biológico X, e vou comparar se aquela medição de halo que eu fiz configura como um resultado sensível, intermediário ou resistente. Conhecimentos básicos como esse podem revolucionar o seu futuro. Eu espero realmente que você tenha gostado. Então é com muita satisfação que eu lidero para vocês a Live 005. Te vejo no Instagram e se tu tiveres alguma dúvida, entre em contato comigo através do Instagram. Bons estudos e meus parabéns por você ter dedicado esses minutinhos para agregar o teu conhecimento. Eu estou aqui toda semana trabalhando com muito carinho para te ajudar e eu fico muito feliz que você também está se ajudando e te oportunizando a toda semana conhecer um pouquinho mais. Bem-vindos à Science Week!